Pode, Rô? Pode. Intuição. Ó, intuição. É isso aí, a gente corta, tá? Essas partes dá pra cortar. Sim. Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Pai Sérgio, da Casa de Oração Caminhos de Aruanda, Cocar, terreiro de Umbanda Ancestral, primeiro terreiro de Umbanda Ancestral. A gente fica aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba. Essa é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer de estudo, tá? Muitas pessoas entram na nossa casa querendo desenvolver, querendo trabalhar e perguntam sobre vários temas, e aí toda vez que alguém novo entrar e eu tenho que voltar para explicar, a gente acaba não girando, né? Então por isso que a gente decidiu fazer essa série de vídeos. Atrás aqui da câmera eu tenho a minha intuição não fica aqui, ela fica aí atrás, na intuição. Isso. Então é isso, a gente vai começar, hoje é o vídeo mais curto. Eu vou explicar, vou falar o porquê do Cocar e o que é Umbanda Ancestral. Depois a gente vai seguir com a história da Umbanda, vai falar sobre guia, falar sobre orixá, falar sobre alguns fundamentos que é importante, tá? Então, se eu errar nos vídeos, vocês me perdoem, é a primeira vez que eu faço um vídeo para o YouTube na minha vida, então é isso, tá? Então vamos lá, o porquê do Cocar. Ontem, a gente está gravando isso, que dia é hoje, intuição? Hoje é dia 4, hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Feliz ano novo para todo mundo. Então ontem eu coloquei no Instagram uma caixinha de pergunta, né, para o pessoal mandar pergunta de dica de conteúdo, né? E uma das pessoas me perguntou sobre o fundamento ou por que abrir um terreiro, foi alguma coisa assim. Então vamos lá. Eu respeito a minha caminhada e a caminhada de todo mundo dentro da Umbanda. Eu acho que todo mundo tem a sua caminhada e é válida, não tem caminhada melhor ou pior, maior ou menor, para mim não existe isso. Então dentro da minha caminhada, por isso que eu vou ter que explicar o motivo da abertura do Cocar, dentro da minha caminhada eu vi muitas coisas maravilhosas, a maioria das coisas muito boas, mas eu também percebi uma característica muito comum a vários terreiros que eu trabalhei, ou vários terreiros que eu visitei, acabei, enfim, né, que a gente acaba tendo informação, que é uma padronização dos atendimentos, ou seja, você entra no terreiro de um jeito, você vai no outro, tem um detalhezinho diferente, mas é muito parecido. E é claro que a gente tem um atabaque, é um atabaque em qualquer lugar, um congá, tirando a disposição, né, do congá, todos têm Oxalá, todos têm Ogum, alguns têm imagem de santo, outros de orixá, mas enfim. Só que eu percebia que os atendimentos eram muito parecidos, ou seja, era muito mais o médium querendo doutrinar um guia, e não existe doutrina de guia, a gente vai falar isso em outra aula, mas era muito mais o médium querendo colocar a condição dele para um atendimento do que ouvindo aquilo que o guia precisa passar. E isso começou a me incomodar bastante, porque em algumas casas que eu passei, o caboclo, por exemplo, o caboclo ou o Exu que trabalham comigo, eles queriam fazer determinada coisa em que os outros não faziam, porque não sei porquê, porque os outros não faziam, talvez porque foram doutrinados dessa forma, e aí eu, como médium, ficava meio receoso até que o Caboclo Jaguara, que é o chefe do Cocar, é o meu guia de frente, o caboclo que trabalha comigo, ele falou assim, não, então faz do seu jeito. E qual que é o meu jeito? Não é do jeito deles, tá? Lembrando que a abertura do Cocar não foi inspirado por um guia, foi autorizado por um guia. Porque essa vivência que eu tenho é uma vivência muito particular, então eu comecei a ver que estava tudo muito igual, eu falei assim, mas não é para estar igual, né? Porque a gente vive no Brasil, a gente recebe os caboclos que representam os povos originários, os indígenas, então não tem uma tribo e todos são iguais, né? Então existem centenas, se hoje existem centenas, quando a gente fala do resgate ancestral, que é o que a Umbanda traz, a gente vai falar muito sobre isso na próxima aula, como é que eu posso achar que é todo mundo igual, né? Quando a gente fala de preto velho, o preto velho que trabalha na Umbanda, ele representa a ancestralidade de quem? Deles. Eles vieram da onde? Eles vieram do Congo, eles vieram da Nigéria, eles vieram, enfim, de tudo quanto é país da África, e cada um com a sua característica, cada um com a sua forma, com o seu louvor, com a sua característica muito particular. Então como é que eu posso negar isso? Como é que eu vou aprender com o guia se eu falo que o que o guia está fazendo está errado, porque eu acho que tem que ser diferente? Então por isso, essa foi a ideia
da abertura do cocar. Eu não vi isso em nenhum terreiro que eu passei até hoje, e digo isso com todo o respeito que eu tenho a todas as casas que eu trabalhei, todas as casas que eu visitei. Era uma coisa que eu não acho errada, era uma coisa que incomodava a minha pessoa só. E aí eu decidi abrir o terreiro, a espiritualidade me deu autorização, me deu respaldo, isso que é importante, não adianta eu querer e o guia de frente que trabalha comigo falasse, não, tudo bem, porque aí será que é o guia de frente, sou eu que estou falando, enfim. Não, a espiritualidade dá esse respaldo, dá dessa tranquilidade, da segurança da gente abrir um terreiro de Umbanda. E a Umbanda Ancestral ela vem justamente para isso. A Umbanda Ancestral ela vem para tirar as amarras dos guias, que eu percebo que muitos terreiros têm essa amarra que é colocada. O guia tem que trabalhar obrigatoriamente daquela forma. Não é assim. Então, o objetivo da Umbanda Ancestral é isso, é a gente deixar o guia trabalhar e ele trazer o axé dele, o conhecimento ancestral que ele tem, para a gente aprender com o guia. Né? Porque o guia não vai aprender absolutamente nada com a gente. Nada. Não tem que ele não precisa ele aprender nada com a gente aprende com eles. E como é que eu faço isso? Eu tiro as amarras desse guia e deixo esse guia trabalhando. É por isso que existe o cocar, é isso que é a Umbanda Ancestral e esse é o nosso principal propósito. Não vou dizer que é o principal, porque o principal propósito de todo bandista é prestar a caridade. Bom, a caridade não é nem o ponto 1, é o ponto número 0, é a base de tudo. Mas depois disso, dentro do cocar, o ponto principal é, vamos escutar, vamos resgatar. O brasileiro ele tem essa mania absurda de enterrar as histórias, e aí quando a gente com um bandista vem, em vez de louvar, de reconhecer, de resgatar essa história, o que a gente faz? A gente deixa de lado. Não, a gente está aqui para resgatar essa história. Tem mais alguma coisa aí, uma observação, uma intuição? Umbanda Ancestral. É o que eu acabei de falar. Isso. Liberdade para os guias e aprendizado. É isso. Acabamos de falar, então é isso. Então foram essas 3 perguntas. Maravilha, gente. Então a gente encerra aqui o vídeo número 1. Se vocês gostaram, curta, compartilha. Se vocês não gostaram, curta, compartilha do mesmo jeito. Nesse tipo de mentirinha, se não gostou, falar que gostou é lindo, eu adoro. Beijo!